Então, os tumores, eles são muito heterogêneos. As células que compõem o tumor não são iguais. E existe uma subpopulação dentro dessas células, desse tumor, dessas células tumorais, que são chamadas de células tronco tumorais ou células iniciadoras de tumor, que são células que têm características muito especiais. Elas são muito plásticas, elas são capazes de se reinventar. O que eu quero dizer com isso? Elas são capazes de trocar de roupa. Dependendo das exposições ambientais que ela tem, elas podem estar vestindo um tipo de armadura ou outro tipo de armadura, elas têm essa plasticidade de mudar a cara que elas têm. É uma característica que a gente vê durante o período embrionário. Então é como se o tumor, de alguma maneira, recapitulasse um pouco da biologia que a gente vê no tecido embrionário para adquirir essa plasticidade, né? Então é uma biologia muito interessante. Então, o meu objetivo é tentar desvendar, do ponto de vista molecular, o que sustenta essas características especiais que essas células têm. Essa capacidade de trocar de roupa, né? E essa agressividade, essa capacidade de formar metástase. Oi, eu sou do Projeto Nox, um grupo de divulgação científica feito por estudantes do Instituto de Química da USP, que visa o combate à desinformação por meio da divulgação da produção acadêmica feita na nossa universidade. Eu sou a Rafa e hoje vamos continuar uma série de podcasts que estamos fazendo no Centro Integrado de Oncologia de Precisão, ou C2PO. Eu vou entrevistar hoje a professora Daniela Baceres, que é docente do Instituto de Química, do Departamento de Bioquímica. Vamos lá? Primeiro, queria agradecer por ter nos aceitado, né, ter respondido e aceitado a proposta da entrevista. E eu queria começar te pedindo para se apresentar. Bom, obrigada, Rafa, obrigada, pessoal. Tem uma equipe grande aqui por trás, que vocês não estão vendo. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Daniela Baceres, eu sou professora associada aqui do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. E esse laboratório é o laboratório no qual eu trabalho, que é chamado Laboratório de Pesquisas Integradas em Sinalização Celular e Câncer, e agrupa, na verdade, 3 grupos de pesquisa, né, sendo que o meu grupo foca em biologia molecular do câncer. Queria te perguntar, primeiro, o que foi que despertou o seu interesse pela biologia e, posteriormente, pela pesquisa no câncer? Ok, bom, pela biologia eu não sei se eu consigo identificar um momento exato na minha vida em que a minha paixão pela biologia foi despertada. Eu acho que eu já tinha muito isso dentro de mim. Eu acho que, como toda criança, eu era muito curiosa a respeito da vida, a respeito da natureza. E eu tinha um avô que era médico e ele era muito receptivo à minha curiosidade infantil. Então eu conversava muito com ele e ele sempre estimulava as minhas perguntas, e eu acho que isso me levou a ter essa paixão pela parte de biologia, que ele sabia mais, né? Eu lembro, por exemplo, de eu perguntar para ele assim: vô, todo mundo nasce de uma mãe. Se todo mundo nasce de uma mãe, quem foi a primeira? Como é que surgiu a primeira mãe? Da onde veio a primeira mãe? E ele sempre tinha uma maneira de tratar as minhas perguntas, não assim como se fossem perguntas inocentes de uma criança. Ele falava: nossa, mas que pergunta interessante que você fez, né? A resposta para ela é muito interessante. Ele ia me dava um pouquinho de informação, sabe? Para eu continuar perguntando. Então ele foi uma influência muito grande, talvez por ele ser médico para a área de biologia, ou talvez fosse uma coisa minha mesmo. E eu lembro também, quando criança, acho que talvez pelo estímulo que eu tive, eu assistia muito aquele seriado de divulgação científica que vocês nunca devem ter visto, porque é muito antigo, chamado Cosmos, que era apresentado pelo Carl Sagan, que na verdade é um físico e biólogo, e ele apresentava, era de divulgação científica, e os episódios eram muito bons. Ele sempre falava assim, eu nunca vou esquecer: em algum lugar existe uma descoberta fantástica esperando para ser feita. E despertava em quem estava assistindo essa vontade de ter essa experiência, desse momento, sabe, da descoberta, de chegar em algum lugar que ninguém nunca chegou antes, né? E eu lembro que um desses episódios, não sei porquê, me marcou na minha memória, e tem tudo a ver com o que eu faço, era um episódio em que ele estava falando de genética. Então ele furava o dedo, aí saía aquele sanguezinho, a câmera ia se aproximando do sangue, entrava dentro do sangue, aí encontrava uma célula nucleada no sangue, aí entrava dentro do núcleo da célula, e dentro do núcleo da célula, de repente, se deparava com a dupla hélice do DNA, e ele estava falando de características hereditárias, de transmissão de caracteres hereditários. Precisamos de uma célula. Eu
Tenho trilhões, posso me dar ao luxo de doar algumas. Vejam. O ato casual de furar um dedo é um evento de certa magnitude na escala do muito pequeno. Milhões de células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos, são desviadas de suas rotas normais. Mas a maioria continua a circular pelo corpo, levando suas cargas de oxigênio até os pontos mais remotos. Achamos um túnel, um poro nuclear, um acesso para o mais sagrado dos santuários biológicos. Esses colares, esses filamentos complexamente anelados e enrolados são ácidos nucleicos, o DNA. Tudo o que você precisa saber sobre como fazer um ser humano está codificado na linguagem da vida, na molécula de DNA. E eu, como criança, eu lembro de eu pensar, nossa, mas como será que as pessoas descobriram que existia essa molécula dentro da célula e que era essa molécula que era responsável pela transmissão de caracteres hereditários? Eu achei aquilo fantástico. Eu acho que não é à toa que eu fiz graduação em biologia e fiz pós-graduação em genética e biologia molecular, estudando justamente o DNA e os mecanismos de manifestação dessas características genéticas. É muito legal como a família acaba despertando, não só a família, né? A mídia acaba despertando o interesse pela ciência, mas isso não é tão desenvolvido em todo mundo, né? Eu queria perguntar também como que o C2PO surgiu na sua trajetória acadêmica. Tá. Bom, eu vou comentar primeiro sobre essa questão disso não ser estimulado em todo mundo. Eu acho que todo mundo, e isso é uma das coisas que eu já falei em outras entrevistas que eu dei, todo mundo nasce cientista, todo mundo nasce com essa curiosidade inata, com essa vontade de fazer sentido do mundo à nossa volta, fazendo perguntas. A gente não tem medo de fazer perguntas. E isso vai sendo, muitas vezes, através do sistema educacional que a gente tem, ou às vezes das interações familiares, isso vai sendo abafado, né? A gente vai sendo inibido de fazer essas perguntas e a gente começa a se sentir constrangido, e eu acho que isso vai sendo abafado, infelizmente. Pode mudar, né? Com relação ao C2PO, foi muito natural, na verdade. Eu comecei minha pesquisa em câncer, eu esqueci de falar, né, de como que foi despertado meu interesse em câncer. Eu comecei depois do meu doutorado, eu fiz doutorado na Faculdade de Medicina da Unicamp, no Centro de Hemoterapia e Hematologia, mas não era em câncer. Mas quando eu comecei o meu pós-doutorado, foi uma época no Brasil que estava tendo a pesquisa do genoma do câncer. E o meu laboratório estava se envolvendo nisso. E antes de eu sair, eu fui fazer pós-doutorado fora, eu me envolvi um pouco com essa parte. Eu já achava o câncer bem interessante como modelo de estudo. Eu acabei indo para os Estados Unidos para um laboratório de leucemia, pesquisa em leucemia. E o laboratório investigava umas proteínas regulatórias que atuam ligando e desligando genes e tentando entender como que essas proteínas podiam contribuir para o fenótipo maligno de leucemia, né? E quando eu cheguei lá, tinha um pesquisador júnior que estava começando a investigar essas mesmas proteínas em câncer de pulmão. E aí eu tinha um histórico muito forte na minha família de câncer de pulmão e eu quis entrar nessa área. Meus avós paternos morreram de câncer de pulmão, meu pai morreu de câncer de pulmão, então é uma história muito forte na minha família, né? E aí eu fui trabalhar nessa área de câncer de pulmão, trabalhei muitos anos em câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo, porque também tem uma incidência muito alta, né? E agora eu estou trabalhando com câncer de pâncreas, que é um câncer altamente letal e altamente agressivo. E aí, quando eu trabalhei nesse laboratório, foi meu primeiro pós-doutorado nesse laboratório de leucemia, foi em Boston, na Harvard Medical School, e a gente ficava num lugar que a gente estava do lado do hospital, a gente estava com acesso a médicos o tempo todo, a amostras clínicas, a outros laboratórios fazendo pesquisas semelhantes. De lá, eu fui para um segundo pós-doutorado na Carolina do Norte, num centro de pesquisa em câncer, que era o Lineberger Cancer Center, que era um prédio que só tinha grupos que trabalhavam com câncer, também muito ligado a um hospital. Então eu estava acostumada com essa infraestrutura de grupos trabalhando de maneira integrada para resolver problemas em câncer, com muito acesso ao hospital, a amostras clínicas. E quando eu vim para o Brasil, foi meio que um choque, porque quando eu fui aprovada no concurso aqui no QUSP e fui montar meu laboratório, e vim para um estudo de química. E aqui a gente está bem distante, né, do hospital. Tem alguns grupos que trabalham em câncer aqui, mas eu sentia que aqui no Brasil, os grupos que trabalham com pesquisa em câncer, eles estavam mais isolados
mais fragmentados, eu diria. Então, cada grupo estava no seu cantinho, fazendo a sua pesquisa, publicando seus resultados, e que não havia tanta integração e tanta conversa entre esses grupos. Eu sentia falta disso. Ainda sinto um pouco de falta de uma sociedade brasileira de pesquisa em câncer. A gente tem uma sociedade de oncologia clínica, mas a gente precisava de uma sociedade de pesquisa básica, sabe? Sociedade brasileira de pesquisa em câncer, como tem a sociedade americana. Mas eu sentia isso, que os grupos eles eram dispersos. Não que você não encontrasse as pessoas e não pudesse conversar, mas não existia uma estrutura que facilitasse isso. E eu acho que o C2PO veio para resolver esse problema, veio para realmente conectar todos esses grupos que estavam fragmentados e criar uma rede de pessoas que se conhecem, que conversam e que podem resolver problemas. Porque câncer, como é um problema muito complexo, ele exige uma abordagem multidisciplinar, né, para ser resolvida. E a gente tem, acho que o C2PO, não sei exatamente o número, mas eu acho que são aí cerca de 150 grupos da USP que trabalham nessa área e que agora têm acesso, via o C2PO, a interagir, né, e a conversar. E eu acho que um dos propósitos do C2PO é fazer uma ponte entre os grupos que estão fazendo pesquisa básica, como o meu, por exemplo, aqui, grupos que estão fazendo pesquisa translacional, estão trabalhando com amostras de pacientes, validando dados em amostras de pacientes, e grupos que estão fazendo pesquisa clínica, testando drogas mesmo na clínica. Fazer essa ponte, porque isso é muito importante. Porque o que falta, né? Falta o pesquisador conversar com o médico, falta o dado que a gente obtém no laboratório de pesquisa chegar no paciente. E uma outra coisa que eu acho que falta muito, e isso não acho que é um problema só do Brasil, é a sociedade entender aonde que o dinheiro público que está sendo gasto em pesquisa em câncer, para onde que ele está indo, que tipo de problema que a gente está tentando resolver, para a sociedade entender para onde que o investimento está fluindo, né? E eu acho que o C2PO veio para tentar responder essas questões todas, né? E eu achei uma ideia fantástica e quis entrar logo de cara, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma abordagem que integra, né, os grupos e integra as experiências e cria uma infraestrutura também compartilhada de recursos, de equipamentos e de expertises, né, na área. Então, foi isso, foi assim. E é novo, né? Foi criado em 2023, então é uma coisa relativamente recente. Eu acho que tem muitos frutos que ainda estão por vir dessa rede. Tudo isso que você falou ressalta a importância de centros como esse para a sociedade brasileira, né? Mas é uma pena que não tenham tantos, não seja tão grande como deveria ser, né? Como deveria ter a dada importância. Especificamente sobre o seu laboratório. Quais são as linhas de pesquisas desenvolvidas aqui e como o C2PO se insere no foco de pesquisa? Tá, então, como eu já dei a entender, né, meu laboratório faz pesquisa básica e eu acho que o que eu tento muito entender é por que certos tipos de tumor são tão difíceis de serem tratados, por que eles são tão agressivos. E aí eu acho que tem alguns conceitos que eu preciso introduzir. Um é que a maior parte das mortes que ocorrem devido ao câncer, elas ocorrem por causa de doença metastática, não por causa do tumor primário. E se a gente pensa na doença metastática, a gente pensa em células que estão num tumor, elas saem desse tumor, elas saem passeando pelo corpo até elas colonizarem um sítio distante, né? Então, isso não é uma coisa trivial e não são todas as células do tumor primário que conseguem fazer isso. É uma porcentagem pequena de células que adquirem essas propriedades. Então, os tumores, eles são muito heterogêneos. As células que compõem o tumor não são iguais. E existe uma subpopulação dentro desse tumor, dessas células tumorais, que são chamadas de células tronco tumorais ou células iniciadoras de tumor, que são células que têm características muito especiais. Então, eu gostaria de fazer uma analogia, como se elas vestissem uma armadura dessas de cavaleiro medieval, sabe? Então, elas são muito resistentes às terapias, elas têm adaptações que fazem com que elas sejam muito resistentes a terapias tradicionais e elas também são capazes de se disseminar, elas são muito agressivas, elas têm essa capacidade de iniciar tumor. Então, elas são as células que são responsáveis por formar um novo tumor num segundo sítio, né? E elas têm uma outra característica que é realmente assim, diferente. Elas são muito plásticas, elas são capazes de se reinventar. O que eu quero dizer com isso? Elas são capazes de trocar de roupa. Dependendo das exposições ambientais que ela tem, elas podem estar vestindo um tipo de armadura ou outro tipo de armadura. Elas têm essa plasticidade de mudar a cara que elas têm.
Isso é uma característica que a gente não vê muito em células normais em indivíduos adultos. É uma característica que a gente vê durante o período embrionário. Então é como se o tumor, de alguma maneira, recapitulasse um pouco da biologia que a gente vê no tecido embrionário para adquirir essa plasticidade, né? Então é uma biologia muito interessante e a gente não sabe os mecanismos moleculares direito de como isso acontece. Então o meu objetivo é tentar desvendar do ponto de vista molecular o que sustenta essas características especiais que essas células têm, essa armadura, essa capacidade de trocar de roupa, né? E essa agressividade, essa capacidade de formar metástase. E o nosso foco é numa classe de moléculas específicas, que são os chamados RNAs não codificadores longos. E eu vou parar um pouquinho também só para explicar isso um pouquinho melhor. Então, quando a gente pensa em RNA e a gente pensa em DNA, RNA, a gente pensa, DNA é transcrito em RNA e RNA é traduzido em proteína. E esse foi o dogma durante décadas, né? E quando a gente sequenciou o genoma humano, a gente viu que só 2% do genoma humano é que era composto por genes que são assim, DNA que vira RNA que vira proteína. A maior parte do genoma humano são compostos por genes que só fazem RNA, e esse RNA nunca é transformado em proteína. E os RNAs que são grandes, que são esses longos, eles são capazes de assumir estruturas conformacionais complexas e desempenhar funções complexas, interagir com outros ácidos nucleicos, como DNA e RNA, e através disso, exercer uma miríade de funções regulatórias. E uma dessas funções que os RNAs têm sido implicados, que é muito relevante para o que eu faço, é em determinar identidades celulares. Então, eles podem ser responsáveis por essa capacidade, por exemplo, dessas células de trocarem de roupa, de vestirem uma armadura, de fazer com que elas agora passem a expressar determinadas características ou genes que conferem essas características, na verdade, né? Então, nosso trabalho é identificar RNAs longos não codificadores que estão enriquecidos nessas células especiais. E aí a gente entra num experimento de desconstrução funcional. Então, alguém aqui, quando criança, já pegou um radinho de pilha e desmontou para ver como ele funcionava? O geneticista faz mais ou menos isso. A gente acha que um gene é importante, a gente vai lá e remove aquele gene por diferentes abordagens, ou silencia, e vê, né, se a estrutura para de funcionar. Então, a nossa abordagem é essa. A gente identifica esses RNAs e a gente silencia eles para ver se, na ausência deles, essas características especiais são atenuadas ou desaparecem, e etc. Isso diz para a gente se eles têm uma relação de causa e efeito. Não só estão associados ou correlacionados, mas eles têm uma relação de causa e efeito. E aí entra o grande desafio. Se eles têm uma relação de causa e efeito, como que eles estão fazendo isso? Com quem que eles estão interagindo? Quais são as vias que eles estão modificando dentro da célula para que a célula se comporte dessa maneira, né? E isso tudo é pesquisa básica. E aí é onde entra o C2PO. Se a gente identifica um RNA importante, a gente pode tentar passar para pesquisa translacional e usar os recursos do C2PO, como bancos, por exemplo, de amostras clínicas, para saber, por exemplo, se a gente consegue identificar esses RNAs, talvez no plasma de um paciente, e talvez isso possa dar para a gente uma ideia de se esse paciente está ou não está carregando um câncer de pâncreas, se for um RNA importante para um câncer de pâncreas. Ou se forem 2 pacientes de câncer de pâncreas, qual deles tem um tumor mais agressivo, se eles têm ou não têm a expressão de um RNA. A gente tem que investigar se isso se mantém na clínica, né? Se esse RNA é informativo para análises clínicas. E também ele pode virar um alvo terapêutico. Existem terapias baseadas em silenciamento de RNAs ou, se a gente identificar vias interessantes que esses RNAs regulam, a gente pode identificar vulnerabilidades interessantes que podem ser exploradas terapeuticamente em pesquisas pré-clínicas e, quem sabe, clínicas. E aí, para articular essa transição entre a pesquisa básica e a translacional, eu acho que o C2PO vai ser muito importante, porque vai facilitar a nossa conversa com médicos, a nossa obtenção de amostras clínicas, além de todo o expertise que está disponível lá, né? Por exemplo, um dos RNAs que a gente está estudando, a gente viu que ele está associado com processos de reprogramação lipídica, do metabolismo lipídico. E existem pesquisadores dentro do C2PO que são experts em avaliar lipidômica, por exemplo, fazer experimentos de lipidômica, que podem ser muito informativos nesse projeto. Então, trazer esses expertises todos e agregar essas expertises todas, eu acho que vai ser sempre muito importante. Não que a gente não pudesse ter isso na ausência da rede, mas a rede facilita, entende? Eu acho que é isso. O câncer, ele tem o câncer ainda hoje, ele tem um estigma muito forte.
É verdade. Eu queria saber quais são os principais mitos que você já encontrou por aí sobre essa doença. Tá, então vou fazer uma distinção aqui entre dois mitos que na verdade se correlacionam, né? Um eu acho que é o mito clássico, que é uma crença equivocada na natureza do que o câncer é, que pode acabar culminando em mitos sobre curas milagrosas, tá? Então, o mito sobre a natureza do câncer, eu acho que a maioria das pessoas tem essa noção equivocada de que câncer é uma doença única, é uma doença sozinha, é uma coisa só, é a mesma coisa. Que não importa se é um câncer de mama, um câncer de pâncreas, um câncer cerebral, que câncer é uma coisa só. E se a gente acredita que câncer é uma coisa só, a gente acaba sendo plausível para a gente acreditar que vai existir uma cura mágica, uma pílula mágica que vai curar todos os tipos de câncer, certo? Só que o câncer não é uma coisa só, né? Diferentes tipos de câncer, eles são geneticamente diferentes, eles são molecularmente diferentes e eles são clinicamente diferentes. Então, você comparar, sei lá, um câncer de pâncreas com um câncer de mama, seria a mesma coisa quase, eu vou exagerar aqui, mas que comparar pneumonia e diabetes. São duas doenças completamente diferentes, têm uma etiologia molecular completamente diferente, portanto, tem que ter abordagens terapêuticas completamente diferentes. Então, na verdade, o câncer é um conjunto de diversas doenças que têm algumas características em comum, mas são centenas de doenças diferentes, que têm genética diferente, bioquímica diferente e, obviamente, vão necessitar, né, de terapias diferentes. Mas essas diferenças não é só ao nível do tipo e do sítio primário do câncer. Então, você pode ter, dentro de um mesmo paciente, né, o câncer é uma doença que ela evolui, as células estão vivas, as células tumorais estão vivas dentro da gente, estão adquirindo alterações genéticas e sendo alteradas. Então, um paciente que de repente desenvolve uma metástase, de repente essa metástase, ela pode ser geneticamente diferente do tumor original e aí ela pode exigir uma terapia diferente daquela que você usou no tumor original. Então, existe essa heterogeneidade por causa da evolução da doença. E mesmo em células que são geneticamente idênticas, em clones genéticos idênticos dentro de um tumor, existe heterogeneidade, né? As células que eu mencionei aqui, essas células especiais que reativam programas embrionários, elas não fazem isso porque elas são geneticamente diferentes. Elas fazem isso por mecanismos que alteram o perfil, né, de genes que são expressos sem alterar a sequência do DNA, que a gente chama isso de epigenética, tá? Para mais uma definição. Mas, então a heterogeneidade tumoral, ela tem várias camadas e ela é muito complexa. Então, por exemplo, mesmo num tumor geneticamente idêntico, talvez eu tenha que usar abordagens terapêuticas diferentes para que eu possa atingir células que têm características diferentes. Essas que têm essa super armadura, eu tenho que identificar quais são as vulnerabilidades dela, para eu poder combinar com terapias que já funcionam para as outras. Então, quando a gente começa a pensar no câncer como uma doença extremamente heterogênea, começa a ficar pouco plausível que existe uma pílula mágica do câncer, né? Então, a pergunta que a gente teria que se fazer é: será que é possível existir uma cura universal para uma doença que é geneticamente, molecularmente, bioquimicamente tão diversa? Isso a gente deixa de acreditar nisso, né? E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito, mas que está... Se elas pensarem racionalmente, elas vão saber que não é exatamente tudo igual. Mas eu acho que é uma coisa que está embutida na nossa psique, né? Eu acho que é subconsciente. E as pessoas acabam acreditando nessas curas milagrosas. Um exemplo foi, vocês já devem conhecer, o episódio da fosfetanolamina, que foi divulgada como uma cura universal para o câncer, né? E a pressão foi tão grande na época que tiveram até batalhas judiciais para a droga ser disponibilizada. E isso chegou a um ponto em que a presidenta Dilma, na época, sancionou uma lei que autorizava a distribuição e a prescrição dessa droga por médicos, mesmo na ausência de aprovação pela agência sanitária Anvisa, que não tinha aprovado a fosfetanolamina porque não tinha estudos que comprovavam a sua eficácia. Isso, obviamente, graças a Deus, foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que não, que todas as drogas que são usadas para terapia têm que ser aprovadas pela Anvisa, porque a Anvisa não está aqui para nos atrapalhar, ela está aqui para garantir que as drogas que são usadas na terapia são drogas não só seguras, mas que são eficazes, né? Mas esse hype todo em torno da fosfetanolamina acabou gerando pressão de tal forma que o ICESP, que tem vários laboratórios que estão no C2PO, acabou fazendo um ensaio clínico, que é caro, tá? Incluiu nesse ensaio clínico 72 pacientes, dos quais 59 voltaram para reavaliação. Desses 59, 58 não tiveram melhora nenhuma no quadro tumoral.
Um teve, que era um melanoma, mas eles não conseguem atribuir com certeza se essa melhora foi por causa da droga ou não. Ou seja, e aí a partir desse ponto, o pesquisador-chefe na época decidiu não continuar com o ensaio clínico, porque ele não achava que era ético você recrutar pacientes para um ensaio clínico que não estava tendo efeito nenhum. E desde então, a efosfolamina deixou de ser considerada como uma droga possível para tratamento do câncer, mas ela sumiu? Não, ela não sumiu. Ela continua sendo vendida como um suplemento, né? Como se fosse uma vitamina, um suplemento, muitas vezes a preços abusivos, que pacientes acabam comprando, porque se você é um paciente ou você tem um familiar que está nessa situação, você está emocionalmente muito vulnerável e você quer acreditar. Você quer acreditar na pílula e você faz qualquer coisa. Então, essa desinformação, muitas vezes, ela explora o lado emocional e o medo que as pessoas têm, infelizmente, né? E não é culpa das pessoas, é culpa do sistema que a gente tem. Muito verdade. Então, eu queria te perguntar quais foram as maiores transformações que você vivenciou na pesquisa em câncer desde o começo da sua carreira? a minha carreira começou um pouco antes de eu trabalhar em câncer, mas quando eu fui trabalhar em câncer, foi em 2002, tem tempo, né? Tinha acabado de acontecer um grande avanço na pesquisa em câncer. Eu acho que eu estava numa época que era uma época de muita esperança, as pessoas estavam muito otimistas. Foi a primeira terapia, que a gente chama de terapia-alvo, terapia molecularmente dirigida, que foi aprovada, no caso lá nos Estados Unidos, pela Anvisa deles, né, que é o FDA, que é uma droga que foi usada para tratar leucemia. Era um tipo específico de leucemia, onde os pacientes têm uma fusão de 2 cromossomos, e isso gera uma proteína híbrida que as células normais não têm. E aí eles desenharam uma droga que inibe essa proteína híbrida e usaram essa droga para ensaios clínicos para tratar esses pacientes com esse tipo de leucemia, na qual essa proteína híbrida era muito abundante, acho que mais de 90% dos pacientes tinham esse defeito. E eles observaram um resultado assim, muito promissor. Então, essa droga chamada imatinib, ela consegue inibir eficientemente essa proteína e consegue prolongar a vida desses pacientes. Basicamente, transformou uma doença letal numa doença crônica razoavelmente manejável nesse caso. Então, a sobrevida, que era muito baixa, 90%, 30% na verdade dos pacientes sobreviviam 5 anos, com essa droga passou para 90%, aumentou muito a vida das pessoas. Então foi um avanço científico que foi demorado, porque, por exemplo, a descoberta desse cromossomo alterado nessas células tinha acontecido em 1960. A droga foi aprovada em 2001, 40 anos de pesquisa, fazendo-se várias descobertas sequenciais. Ciência é assim, é lento. Mas na hora que a gente teve esse resultado, mudou a vida das pessoas. E a ciência faz isso, né? E é um momento lindo. Então, isso foi quando eu comecei. De lá para cá, o número de terapias molecularmente dirigidas, desenhadas especificamente para defeitos específicos que são presentes nas células tumorais, elas se amplificaram muito. Por quê? Porque a doença é heterogênea, tem vários defeitos moleculares diferentes. Então, a gente começou a mapear esses defeitos moleculares e, para muitos deles, a gente conseguiu desenhar terapias que são efetivas e que melhoram de fato a vida dos pacientes. Então isso continua acontecendo. A gente chama isso de medicina de precisão, que é você atrelar, né, o tratamento ao defeito molecular específico da célula tumoral. Não é uma quimioterapia citotóxica geral que se baseia só em células que estão proliferando muito, né? E isso hoje em dia é a realidade das pessoas, né? Tem vários tipos de tumores que quando você é diagnosticado com tumor, o médico pede para você fazer um painel genético para identificar se existe alguma droga passível de ser usada no seu caso. Então isso foi uma mudança que naquela época estava começando, foi o primeiro a ser descrito. Hoje em dia é um painel de rotina que você faz na clínica. Infelizmente a gente não conseguiu mapear drogas para todos os defeitos moleculares, né? Tem alguns que a gente não conseguiu e às vezes não é suficiente, a gente precisa fazer mais. Por quê? Porque existem essas células altamente resistentes que conseguem se adaptar à inibição do seu alvo e elas conseguem sobreviver e desencadear vias alternativas. Então a gente precisa entender melhor. Mas uma outra grande avanço que aconteceu na minha carreira depois que eu já estava trabalhando em câncer, foi a imunoterapia. Vocês já ouviram falar de imunoterapia para o câncer? Então, as células tumorais, elas conseguem meio que se esconder do sistema imune. Elas conseguem se fazer invisíveis para o sistema imune através de um arsenal bioquímico e molecular. Então, elas colocam as células imunes para dormir, digamos assim, para não serem vistas e não serem destruídas. E, ao entender como elas faziam isso, a gente consegue interferir com esse mecanismo e a gente consegue, então, tornar essas células visíveis para o sistema imune
E para muitos tumores que têm uma infiltração de células imunes grandes, essa terapia funciona muito bem, porque reativa essas células imunes e as próprias células imunes destroem a célula tumoral. Porque, convenhamos, gente, célula tumoral é uma célula muito esquisita, né? Não é uma célula normal, ela está expressando coisas que as células normais não estão expressando. E ela demonstra isso. Todas as células demonstram o que tem dentro delas para as células imunes. Só que as células tumorais, além de mostrar o que elas têm dentro, elas iam com outro braço e falavam, tá, eu tenho isso aqui esquisito, mas fica quietinho aí porque eu sou amigo. E aí esse braço de botar a célula imune para dormir, a gente consegue, digamos assim, desmontar na célula tumoral. E aí agora ela mostra o que ela tem dentro e ela não consegue mais silenciar a célula tumoral, a célula imune, perdão, e aí a célula imune vai e destrói o tumor, e isso teve ramificações muito importantes para terapia, melhora de sobrevida, foram avanços muito significativos, tá? E esses avanços só são possíveis também porque mudou a nossa tecnologia e a nossa capacidade de olhar para tumor. Quando eu comecei a trabalhar com tumor, foi na época do genoma, mais ou menos que o genoma humano estava sendo publicado, as tecnologias que a gente tinha na época permitiam que a gente avaliasse um gene individual, uma proteína individual, um processo individual, e era um trabalho de formiguinha, a gente ia olhando, né, um candidato por vez. E de lá para cá, as tecnologias de sequenciamento melhoraram tanto, a gente tem hoje as tecnologias de sequenciamento de nova geração, que permitem que a gente olhe para todas as proteínas de um tumor, para todos os RNAs de um tumor, para todos os metabólitos de um tumor simultaneamente. Então a gente consegue juntar grandes quantidades de dados, né, no perfil ômico, que a gente chama, porque a gente olha para tudo, e a gente consegue observar com muito maior resolução quais são as alterações que estão acontecendo, porque a gente consegue olhar para tudo de uma vez, né? E essas abordagens também acabaram desenvolvendo muito uma área muito importante na ciência, que é a bioinformática, porque você tem que lidar com grandes quantidades de dados, você precisa de pessoas e computadores para nos ajudar a fazer isso, e agora ainda mais a inteligência artificial, que está sendo usada para ajudar a gente a fazer sentido desses dados. E agora, as inovações mais recentes tecnológicas, que estão melhorando muito a nossa capacidade de investigar tumores a nível molecular, são as ômicas espaciais e as ômicas de célula única. Então, como eu falei para vocês, o tumor é heterogêneo, né? Então você pode ter diferentes células com diferentes proteínas, diferentes RNAs dentro de um mesmo tumor. Quando a gente pega o tumor todo e faz uma maçaroca desse tumor e olha para tudo, a gente está olhando para uma média do que as células têm, na verdade. Uma média das proteínas todas, uma média dos RNAs todos. A gente não está olhando para cada célula individualmente. Mas agora, com as tecnologias de célula única, a gente consegue pegar e olhar para uma célula, o que essa célula tem e o que aquela célula tem. No contexto de célula-tronco tumoral, isso é muito importante, porque elas são bem diferentes das outras, né? Isso permite a gente ter uma resolução muito maior do que o câncer é, do que cada célula faz, e de como que a gente pode entender essa comunidade, porque é uma comunidade de células, entender essa comunidade, a conversa que essas células estão tendo, e como que a gente pode intervir nesse processo. Agora eu vou terminar com um avanço que foi desse ano, na verdade publicado há poucos meses, o resultado de um ensaio clínico chamado Resolute 302. Que investigava o efeito de uma molécula, um fármaco que foi desenvolvido para inibir uma proteína muito importante em câncer chamada RAS. RAS foi o primeiro oncogene descrito, né? Ou seja, o primeiro gene que, quando é alterado ou mutado, ele acaba conferindo características malignas para as células. Ele foi identificado há muito tempo atrás, ele é muito comum em vários tipos de câncer. E, obviamente, é um alvo terapêutico racional. Mas durante várias décadas, ninguém conseguia inibir RAS. Ele foi, inclusive, cunhado na área como alvo não drogável. E esse ano a gente conseguiu. Tiveram alguns avanços antes disso, a gente conseguia inibir alguns tipos de alteração de RAS, não todos, mas esse ano teve um ensaio em pacientes com câncer de pâncreas, cujo mais de 90% dos pacientes têm alteração nessa proteína, e para os quais não existem terapias efetivas, eles usaram essa droga, chama daraxonrasib, que inibe. Como é que a RAS funciona? A RAS, na verdade, é uma proteína na célula que ela funciona como um interruptor. Então, ela tem um estado em que ela está ligada, e quando ela está ligada, ela está transmitindo um fluxo de informação para a célula proliferar, para a célula migrar. E quando ele está desligado, ele para de transmitir esse fluxo. E no câncer, ele sofre uma alteração, uma mutação, ele fica permanentemente ligado, ele não consegue mais ser desligado, ele está o tempo todo no estado ativo. E essa é uma droga que consegue interagir com a proteína no estado ativo. Isso era muito difícil de conseguir, que é o caso dos pacientes que têm essa alteração, está sempre ativo. Então essa proteína interage com o RAS no estado ativo e impede que ele funcione. E eles viram que o resultado do ensaio clínico mostrou
que o tratamento com essa droga dobrou o tempo de sobrevida dos pacientes de câncer de pâncreas. Quando esse resultado foi apresentado na ASCO Meeting, que é a reunião da Sociedade de Oncologia Clínica Americana, foi apresentado lá, a plateia, composta por vários cientistas, se levantou e aplaudiu de pé. Isso não é comum. Em congressos as pessoas se levantarem, as pessoas aplaudem, mas não é comum as pessoas se levantarem e aplaudirem de pé. Nesse caso, eles se levantaram e aplaudiram de pé, porque foi o primeiro ensaio clínico em pacientes de câncer de pâncreas que teve uma melhora significativa de sobrevida em décadas. A plateia se levantou e começou a aplaudir assim que o resultado do estudo apareceu no telão. 50 mil pessoas, entre médicos e pesquisadores, se emocionaram por causa de um medicamento. A notícia surpreendeu a comunidade médica durante o encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Muitas pessoas disseram que o impossível foi alcançado. Há tanto tempo que a gente esperava por um resultado positivo, que todos os oncologistas se levantaram, aplaudiram de pé, muitos emocionados durante a apresentação. O próprio autor do estudo mesmo ficou bastante emocionado. Mas vamos ser honestos. O que esse resultado significa e o que ele não significa? Dobrou a sobrevida? Dobrou. Sobrevida média de um paciente diagnosticado com câncer de pâncreas é de 6 meses. Passou para 13. Curou? Não. Os pacientes ainda morrem. Transformou o câncer de pâncreas numa doença crônica manejável? Não. Os pacientes ainda morrem. Mas foi um aumento de sobrevida muito significativo. Mas por que será que não cura? Porque o câncer de pâncreas ele é muito agressivo, ele é heterogêneo. A gente tem essas células diferentes, especiais. Então, tem mais coisas para a gente fazer. Meu laboratório está tentando focar nisso. Por que será que esses tumores são tão resistentes? Como é que eles desenvolvem resistência? E desenvolvimento de resistência é um problema, infelizmente, para vários tipos de câncer, né? Mas foi um evento que aconteceu agora e ressoa muito com quem está nessa área, porque a gente sabe o quão difícil foi e o quanto essa área foi investigada ao longo desses anos, a partir de diferentes abordagens, né? Chegamos lá, demorou, mas a gente conseguiu. E eu acho que, assim, não curamos o câncer de pâncreas, mas eu acho que é um passo muito positivo e que a gente está no caminho certo. É incrível ver como a ciência avançou nesses anos recentes, e mesmo que, às vezes, em passos pequenos, cada passo é muito importante, né? Mas eu sinto que a gente que tá nesse âmbito, a gente acaba sabendo mais dos avanços. Como você acha que a gente consegue aproximar a ciência produzida da sociedade? Isso aí é uma pergunta que eu acho que todo cientista tinha que se fazer. Como que eu posso transmitir para a sociedade a ciência que eu estou fazendo? E é uma coisa na qual a gente, infelizmente, não tem sido historicamente muito bom em fazer, né? A gente é muito voltado para a nossa comunidade, a gente está nos nossos laboratórios aqui, fazendo os nossos experimentos, a gente tem os nossos resultados, a gente publica nas revistas científicas, que são lidas por cientistas, né? E aí esses achados vão para a pesquisa clínica, se desenvolve uma droga, mas isso sempre dentro da comunidade científica. A gente tende a ficar um pouco isolado aí nessa torre de marfim, a gente precisa quebrar esse paradigma. É muito importante que a gente consiga comunicar para a sociedade aquilo que a gente faz. Eu acho que uma parte disso são iniciativas que a gente tem que fazer, mas tem uma parte que eu acho que é da sociedade e da política mesmo. Eu acho que o ensino de ciência na escola é muito ruim. Eu acho que ele precisa ser melhorado, né? Porque eu acho que para que a sociedade consiga entender ciência, eu não acho que a escola tem que formar cientistas, mas tem que formar pessoas que tenham pelo menos uma noção do que é uma evidência, o que é um experimento controlado e por que um controle é importante, né? Uma pessoa que consiga identificar que uma notícia que ela recebe por WhatsApp não equivale a um estudo publicado. E isso pode dar para as pessoas já uma ideia de como que eles podem identificar informações confiáveis e talvez estar menos suscetíveis a desinformações como as que a gente conversou sobre, por exemplo, a fosfoetanolamina. Então, eu acho que melhorar o ensino de ciência era uma coisa importante na parte básica, porque eu acho que a ciência é ensinada nas escolas hoje muito mais como uma lista de fatos e descobertas a serem memorizadas do que como uma forma de pensar e encarar o mundo, que é o que a ciência é uma forma de pensar e encarar o mundo. Se eu acho uma coisa, eu vou testar para ver se é verdade, né? E tudo que a gente faz pode ser sempre desprovado.
Por mais que a gente acredite que aquilo é piamente verdade, todos os experimentos até hoje mostraram que aquilo é verdade. Se alguém faz um experimento que desprova aquilo, acabou. É muito dinâmico e está sempre passível de ser desprovado. Então, é um método muito poderoso. E nada do que a gente faz é verdade absoluta nunca. Então, isso também é uma coisa interessante. A ciência, ela se autocorrige, né? O que a gente pode discutir com as pessoas são as evidências que a gente encontra e por que a gente acha que aquilo é verdade e como que a gente poderia provar que não é, né? E eu acho que a gente tem que conseguir fazer essa discussão. A educação da ciência como forma de pensar na escola acho que é importante. E nós, como cientistas, a gente tem uma lacuna na nossa formação, a verdade é essa. Talvez a gente tenha sobrevivido, né, a todo esse processo que tende a abafar a nossa curiosidade. A gente continua na área da ciência porque a gente acha muito legal. E aí a gente vai para a pós-graduação, a gente aprende um monte de coisa, mas a gente não aprende a fazer comunicação, né? Comunicação da nossa ciência para um público leigo. Eu acho que cursos de pós-graduação deveriam incluir cursos de divulgação científica, de aprender a falar numa linguagem leiga, de aprender a criar analogias, porque eu acho que muito de transformar a ciência em algo palpável é você encontrar uma analogia que faça sentido real para as pessoas. E não é fácil fazer isso. Então eu acho que a gente precisava também ter uma educação nessa área. Agora, se a gente consegue atingir, a gente tem que atingir essa linguagem, mas a gente também precisa estar presente, aonde a sociedade está. Se a gente quer conversar com a sociedade, a gente tem que ir aonde a sociedade está. E hoje em dia aonde? Redes sociais, é TikTok, é Instagram, é YouTube, né? Eventos para a comunidade. A gente tem que estar mais presente lá para a gente poder comunicar a ciência. E além da gente comunicar numa linguagem acessível, uma coisa que é muito, muito importante é o ouvir. Porque essa comunicação com a sociedade não é unilateral. Ela tem que ser de mão dupla. A gente tem que ouvir a sociedade também. A gente tem que saber o que a sociedade pensa. Quais são os medos que eles têm? Quais são as demandas? Quais são as perguntas? Então a gente tem que... Uma ciência que só fala e não ouve, não está se comunicando com a sociedade. A gente tem que ouvir muito também. E é um diálogo. E criar um diálogo exige a gente criar uma relação de confiança. E essa relação de confiança, da nossa parte, né, que a gente está desse lado, exige que a gente esteja presente, com consistência e com muita transparência, né? E aí eu digo transparência sobre o que a gente sabe e principalmente o que a gente não sabe. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que quem trabalha na área de ciência sabe que o que a gente não sabe é muito, muito maior do que o que a gente sabe. A gente ignora muito mais daquilo que a gente conhece. Eu acho que muitas vezes a sociedade vê o cientista como as pessoas que acham que dominam toda a verdade, todo o conhecimento, quando na verdade isso não é verdade. Muito pelo contrário, a gente tem uma humildade muito grande, porque a gente sabe que tem muito mais coisa a ser descoberta, como diria o Carl Sagan, a ser conhecida, do que já existem coisas conhecidas. E quando a gente coloca isso para a sociedade, eu acho que o diálogo é possível, porque eles veem que a gente também não sabe tudo, né? Muito pelo contrário, acho que é isso. Falta divulgação da nossa parte, porque as redes sociais elas facilitaram a divulgação científica, mas a gente não faz, só que também elas facilitaram a desinformação, o acesso à desinformação. Na sua visão, como um grupo como o C2PO e grupos de divulgação científica conseguem ajudar a combater o negacionismo científico? Bom, primeira coisa, eu acho que o C2PO ele tem algumas iniciativas para tentar fazer isso, né? Que são bem criativas. Eu não sei se eu tenho uma resposta que vai resolver totalmente esse problema, porque se você pensa, né, eu acho que o volume de vídeos e postagens negacionistas, elas superem muito, né, a nossa capacidade de divulgar ciência, até porque a gente tem que fazer várias outras coisas. Eu acho que a gente precisa de pessoas que se formem nessa área, pessoas que queiram fazer divulgação. Porque o cientista, ele não... Tudo bem, a gente tem que divulgar a nossa ciência, a gente tem que conseguir ser acessível, mas a gente não tem o tempo necessário, acho que, para fazer a divulgação no volume ou comparativamente com o volume do que a propaganda negacionista faz. Então, esse é um problema, né? E isso requer dinheiro também e outras questões. Quem é que está financiando essas postagens negacionistas, que muitas vezes têm um cunho financeiro? Então, você vai vender uma droga milagrosa, você vai ganhar dinheiro com aquilo, né? Quem está falando a verdade não vai ganhar dinheiro normalmente, né? Então, tem todas essas questões. Mas eu acho que tem iniciativas muito interessantes que o C2PO está fazendo, tá? Então, eles, por exemplo, eles têm uma disciplina, isso ajuda na formação também dos alunos, é uma disciplina de graduação, e se chama Precisamos Falar de Câncer. Então, nessa disciplina, os alunos eles são divididos em grupos
E cada grupo vai tratar de um mito relacionado ao câncer, uma crença relacionada ao câncer, e vai discutir essa crença, tipo, será que açúcar causa câncer? Ou, será que se eu ficar falando no meu celular eu vou ter câncer de cérebro por causa da... Então, e tem gente, por exemplo, da engenharia mecatrônica. Esse vídeo aí da radiação eletromagnética foi feito por alunos de engenharia mecatrônica. Mas esse sistema pode estar com os dias contados. Um grupo de brasileiros criou este aparelho diferente, um protótipo que emite um pulso eletromagnético que atravessa a pele e identifica as diferentes densidades do tecido que compõe a mama. Esse sinal retorna com as informações que são decodificadas por um algoritmo. Né? Então é bem legal. E eles criam vídeos de divulgação curtos, de 5 minutos, cada um falando sobre uma questão que depois são postados no YouTube. Então isso contribui para a formação do aluno durante a graduação na universidade, né? a lidar com isso e a saber divulgar. E também ajuda porque esses vídeos estão disponíveis. Eles também têm uma parceria lá com o Instituto Maurício de Souza para produzir um gibi da Mônica, da turma da Mônica, sobre prevenção de câncer de cérvix por vacinação de HPV, que é para ser distribuído para crianças. Então é uma maneira de você fazer divulgação para crianças, é um gibi. Se você consegue atingir crianças e conversar com crianças sobre isso, então a gente realmente está fazendo divulgação, né? Tem gente que cria joguinhos eletrônicos que tentam educar, né? Então que podem chamar a atenção de crianças e adolescentes para tentar serem educativos. Eu acho que isso é muito importante. Agora é muito importante também a gente saber de uma coisa, que quem faz propaganda negacionista, eles falam sempre, eu acho que eles são muito bem treinados, na verdade, eles falam sempre com uma linguagem muito simples, uma linguagem muito convincente, gente, e com um apelo emocional enorme. E no caso do câncer, isso mexe muito com quem está vendo, porque as pessoas que são alvos são pessoas que estão vulneráveis emocionalmente. E se você está numa situação em que você tem uma doença grave, potencialmente letal, ou um familiar seu tem uma doença grave, potencialmente letal, e você não tem muitas opções, se alguém chega para você e fala, não, me paga tanto que eu vou te dar a cura do câncer, você quer acreditar naquilo. Você prefere acreditar naquilo do que acreditar em quem vai te dizer isso não vai funcionar. Então tem um apelo emocional que é difícil, às vezes, da gente combater um pouco. É complicado, é bem complicado. Não sei se eu tenho uma resposta que vai resolver isso 100%, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente consegue, o que a gente pode, e melhorar aquilo que a gente não sabe fazer bem. E divulgação científica é algo que a gente precisa melhorar muito. E ter gente formada nessa área. Precisa. Eu acho que é uma demanda muito importante para a sociedade como um todo, para que a sociedade entenda, porque assim, pesquisa básica é financiada com dinheiro público, e eles entendam no que esse dinheiro está sendo gasto, por que é importante o que a gente faz. Essa foi nossa última pergunta, Tá. Mas eu queria deixar um espaço agora para você comentar alguma coisa que tiver faltado, que você quiser comentar, alguma reflexão. Eu tinha até anotado aqui algumas coisas que a gente tinha conversado, né, sobre pessoas que estão querendo perseguir essa carreira, que elas poderiam fazer. E eu acho que talvez seja um bom veículo aqui, né? Se tem algum aluno assistindo que queira fazer uma pós-graduação na área de ciências biomédicas, na área de biotecnologia, na área de câncer, ou na ciência em geral, tem alguma dica? Então, eu vou aproveitar aqui e dizer o que eu penso. Primeiro, é importante, claro, eu acho que cada um que está considerando isso já deve sentir isso dentro de si, ter essa paixão por esse momento da descoberta, ter a paixão pelo processo. Porque muitas vezes quando a gente olha a ciência de fora, né, a gente só vê as coisas positivas, a gente vê os artigos publicados e os grandes avanços. Só que a maioria das coisas que a gente faz acabam não sendo publicadas, são resultados negativos, são hipóteses que não são confirmadas. Isso é cientificamente relevante e importante? Mas não é o que a gente queria, não é o grande avanço. Não, isso aí não é o que esse caminho não é o caminho certo, então a gente tem que voltar. Então, a ciência, principalmente na minha área, eu vejo muito como um labirinto. A gente está num labirinto desses muito altos, com eras altas, a gente não consegue ver o tamanho desse labirinto, nem onde está o meio dele. A gente sabe que existem caminhos para chegar no meio desse labirinto, onde tem lá um tesouro esperando a gente, mas a gente não sabe como chegar lá e a gente tem que tentar diferentes caminhos. E nessas tentativas, a gente dá com a cara na parede, a gente encontra beco sem saída, a gente dá meia volta quando a gente vê a gente está na entrada do labirinto de novo. E eu diria que a maior parte, né, dos dias que a gente está fazendo ciência, a gente está se deparando com frustrações, com resultados negativos. E por que a gente continua? Por que a gente não desiste?
né? Então entra aí a resiliência. O cientista tem que ser resiliente, não pode desistir. O que faz a gente continuar? A paixão pelo processo da descoberta, não pelo resultado em si. Mas é para aquela ideia, cara, ninguém sabe isso. Se eu conseguir achar a resposta, qual será a resposta para isso? Será que é isso? Então você pensar que não existe uma resposta para alguma coisa, que você pode ser a pessoa que vai descobrir essa resposta. Isso é uma paixão que as pessoas têm que ter por esse processo. A outra coisa é a gente saber que ciência é um processo que promove aumento do conhecimento, porque a gente consegue olhar para trás e olhar para a história do que aconteceu. Então, cada geração de cientista é como se ela estivesse subindo nos ombros da geração anterior e olhando mais adiante, né? Então, pelo que todo mundo já fez, eu consigo hoje propor a minha pesquisa. Então, eu só consigo trabalhar com célula-tronco tumoral porque alguém descobriu que existia célula-tronco tumoral, alguém descobriu que essas células eram mega resistentes, que elas eram plásticas, que elas podiam se reinventar. Eu só consigo trabalhar com a RNA longa no codificador, porque eles foram descobertos, porque o papel deles nas identidades celulares foram determinados. Então, eu estou usando o conhecimento que já existe para olhar mais para frente. E aí, quando a gente olha para trás e vê todo esse conhecimento que a gente usa hoje para propor nossas ideias, a gente vê tudo que já foi possível ser feito, né? E isso faz a gente pensar que a gente vai continuar podendo fazer mais. Então, isso estimula a gente a continuar. E essa ideia de que a ciência como um todo sempre está fazendo algum tipo de progresso, está acontecendo, porque ciência é uma coisa coletiva. A gente não está sozinho nesse labirinto, não. Né? Tem um monte de gente nesse labirinto com a gente tentando achar respostas. E, de repente, a resposta que encontram não é sua, mas a gente consegue compartilhar desse momento. Por exemplo, esse trial do RAS que eu falei para vocês, eu passei vários anos da minha pesquisa trabalhando com raios. Não tentando inibir raios diretamente, mas eu estava tentando encontrar, desse fluxo de informação que raios desencadeia, nodos importantes nesse fluxo que poderiam representar novos alvos terapêuticos. Então, eu tenho algumas publicações com isso. Inclusive, eu tenho um paper que está em revisão agora, onde a gente identificou um RNA longo que é regulado por raios e que promove quimiorresistência. Então, você vê que essa descoberta que acabou de acontecer, ela ainda tem uma sobreposição, né? Os fios se cruzam com a minha pesquisa atual ainda, porque isso ainda é resquício de pesquisa que eu fazia com raios, embora eu tenha agora mudado o foco para a célula-tronco tumoral. Então, a gente vê, nossa, eu estou trabalhando numa área em que tem várias pessoas junto comigo e que coletivamente o progresso está acontecendo. Então, resiliência é importante, pessoas saberem que vai ter um monte de frustração, é levantar a cabeça, seguir em frente e continuar buscando o caminho que, na hora que esse caminho chega e que você encontra essa resposta, gente, compensa todos os dias frustrantes que você teve, todos os resultados negativos. É quando você olha aquele resultado e fala, nossa, que lindo, né? Então, resiliência é importante. A outra coisa que é importante é ter disciplina intelectual, né? Porque pensar em problemas e formular hipóteses, a gente só consegue fazer isso se a gente conhecer muito bem a área. Então, a gente tem que estar sempre estudando o que está acontecendo na nossa área, as pesquisas que estão sendo publicadas. A gente precisa dedicar um tempo protegido para estudar e para estar a par de tudo, para a gente poder conectar ideias de diferentes trabalhos e surgir com perguntas interessantes. Aí, quando a gente tem uma pergunta interessante, a gente tem que se perguntar, essa pergunta, ela é passível de ser respondida com as tecnologias que a gente tem hoje? Será que tem um método, uma estratégia que eu consigo responder? Ela é uma pergunta relevante? É uma pergunta que pode avançar a área significativamente? E aí, quando você encontra essa pergunta, você tem que ter uma coisa chamada foco, que é muito difícil. Por quê? Porque quando você começa a fazer uma pesquisa e responder uma pergunta, você tem resultados que às vezes são interessantes e que tiram o seu foco. Você começa a querer investigar outras coisas. E não dá para a gente fazer tudo. Então, se a gente começar a querer fazer tudo, a gente nunca vai ter resultado nenhum, porque a gente vai ser sempre distraído e começar a olhar outras coisas. Então, quando a gente encontra uma pergunta relevante, a gente tem que ter foco, focar naquilo e ir até o final se programar, falar, eu vou responder, em tanto tempo eu consigo fazer isso, em tanto tempo eu vou fazer aquilo. E não se deixar levar pelas distrações. Guarda numa gaveta e pensa, quando esse aqui estiver publicado, eu vou voltar e vou tentar responder essa outra pergunta que surgiu aqui. Porque pesquisa tem isso, a gente sempre gera mais perguntas do que a gente responde, né? Então, ter foco é importante, ter disciplina intelectual. E eu acho que, para quem está começando, pesquisa é um trabalho de equipe, né? Principalmente pesquisa de laboratório, wet lab, que nem a gente está aqui agora, com bancadas, etc., fazendo experimentos. Então, você está trabalhando com outras pessoas que estão, cada um com seu projeto, mas são projetos relacionados. Existe muita cooperação, muita colaboração. Aqui nós somos 3 grupos que colaboram. Então, é importante, quem está querendo entrar nessa área, procurar um laboratório, procurar
um laboratório que tem um ambiente colaborativo, que tem um ambiente livre de conflitos, né? Isso é muito importante. Então, se você está buscando uma pós-graduação, não vai só pelo tema da pesquisa, vai lá, conversa com as pessoas, conversa com o pesquisador, conversa com os alunos, muito importante conversar com os alunos, para ter uma noção do ambiente no qual você vai estar entrando, porque uma pós-graduação são anos, né? Um doutorado são 4 anos, é bastante tempo, você não quer passar 4 anos num ambiente tóxico. E a outra coisa é o orientador, então não se pautem tanto pelo currículo do seu orientador, principalmente se você está começando. É importante, sim, o currículo é importante, mas é mais importante a acessibilidade. Muitas vezes, né, as orientadores que têm os melhores currículos, de repente não são aqueles que vão ter maior tempo para dedicar para te orientar. Então tem que ter um balanço entre o seu tema de pesquisa, a acessibilidade do orientador, o ambiente do laboratório. Eu acho que é isso. Então, e se alguém quiser saber mais, né, sobre células tronco-tumorais, RNAs não codificadores, câncer de pâncreas, como é trabalhar em pesquisa em câncer, eu estou sempre disponível, vocês podem me procurar. Não precisa ser pós-graduando, não precisa ser aluno de graduação, pode ser alguém que esteja por acaso assistindo esse vídeo e ficou com alguma curiosidade, porque isso é o diálogo, né? E eu estou sempre aberta a responder perguntas e a conversar com quem esteja interessado. É isso. Acho que é isso, então. Muito obrigada por ter nos recebido em seu laboratório e aceitado responder as perguntas. Também muito obrigada a quem assistiu. Obrigada por apoiar o projeto. Obrigada, gente. Foi um prazer. Voltem sempre.